Neste vídeo, vamos estudar a máquina não determinística. Na máquina de Turing não determinística, ela vai admitir mais de uma transição partindo de certo estado sobre determinado símbolo, assim como nós vimos nos autômatos finitos e no autômato de pilha. Podem existir várias computações no processamento de uma palavra, e uma palavra ela é aceita quando existe pelo menos uma computação para a qual a máquina ela vai parar em um estado final. Então, formalizando uma máquina de Turing não determinística, ela vai ser uma óctupla, onde delta é uma função total que tem como domínio produto cartesiano de estado gama, onde gama é o alfabeto da fita, e vamos justamente levar para um conjunto, que, na verdade, o contradomínio é o conjunto potência do conjunto formado pelo produto cartesiano de estado, ou seja, nós, a partir de um estado, consumindo um símbolo da fita, nós vamos para um estado, escrevemos um símbolo e movemos o cabeçote para a direita ou esquerda. Como há mais de uma possibilidade, nós vamos então para um subconjunto. No caso em que a função de transição delta ela é indefinida, ou seja, esse delta vai ser igual a vazio, ao conjunto vazio, para certo símbolo estado E e símbolo A, dizemos que não há transição do estado E sob o símbolo A. Então, a linguagem aceita por uma máquina de Turing M é a linguagem formada por todas as palavras W pertencentes a sigma estrela, tal que, saindo da configuração, estando no estado inicial, com a palavra a ser processada W, em 0 ou mais transições, vamos chegar a uma configuração no estado E, o cabeçote vai estar no símbolo A, de modo que não vai haver transição. Em outras palavras, em alguma daquelas computações, a máquina vai parar e vai parar em um estado final. Aqui nós temos um exemplo de uma máquina não determinística. Vamos entender primeiro a palavra, a linguagem. Observe que essa linguagem está expressa por meio de expressão regular e nós sabemos que é a união da linguagem B estrela a B estrela unida com a linguagem C estrela a C estrela. Então aqui nós temos o projeto apresentado pelo professor Newton, onde no estado 1 ele vai tratar a primeira parte de cada palavra da linguagem. Então aqui nós vamos tratar apenas os Bs que fazem parte dessa primeira linguagem. E aqui nós vamos tratar apenas os Cs que fazem parte dessa linguagem, dessa outra linguagem. Observe que depois de processar o B e depois de processar o C, nós vamos encontrar um caractere, um símbolo A. E veja que aqui nós temos um não determinismo, pois a partir do estado E1, lendo A, nós podemos ir para o estado E2, como também para o estado E4. E o que vai fazer cada uma dessas bifurcações é justamente processar. Então, na primeira bifurcação, nessa parte superior, nós vamos fazer um chute, dizendo que esse A que nós encontramos vai nos levar para processar uma palavra da linguagem B estrela a B estrela. Então, e essa parte inferior vai dar um chute onde nós vamos processar apenas palavras da linguagem C estrela a C estrela. Então, observe como foi inteligente esse projeto. Se essa palavra faz parte, a palavra processada faz parte dessa primeira linguagem, então nós lemos uma sequência de Bs e o que é feito é justamente substituir esse A por B. Então, se a palavra fizer parte, teremos B estrela, na fita substituímos esse A por B, e no estado E2, nós vamos simplesmente para cada B lido, escrevemos B e nos movemos para a direita. Então, nós transformamos uma palavra dessa linguagem apenas numa sequência de Bs. E, ao chegar na última, depois do último símbolo, nós vamos encontrar branco e vamos justamente ir para a esquerda e veja que se a palavra for correta, ela só vai conter Bs, pois justamente nós substituímos esses As por B. E então, indo para a esquerda, nós vamos encontrar o símbolo de delimitador de fita. Vamos agora entender o cenário abaixo. Então, nesse cenário abaixo, nós vamos transformar esse A
para o C. Então, é equivalente a esse cenário. Tínhamos uma sequência de 6, aqui transformamos esse A para C, e então no estado 4 nós vamos só processar 6. Leio C, escrevo C e vou para a direita. Quando finalizar, vou encontrar branco, escrevo branco, volto para a esquerda, e então se a palavra ela for correta, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu só vou encontrar uma sequência de 6. Então, com isso, nesse estado E5, eu processo os 6, me dirigindo para a esquerda. E então, vou encontrar a posição de delimitação da fita à esquerda. E vou, então, caminhar para a direita, posicionando o cabeçote na primeira posição que contém um símbolo da palavra de entrada. Bem, faça a seguinte provocação para que você reflita. Essa transição de E1 para E2, veja que ele substituiu o A por B. E aqui ele substituiu o A por C. Realmente isso é necessário? Qual a relação desse passo com esse último passo em E3 e E5, que no cenário superior apenas vai buscar por Bs e no cenário inferior apenas vai buscar por 6? Bem, para complementar essa provocação, eu sugiro que você faça a seguinte, dado esse autômato, tente raciocinar sobre o seguinte exemplo. O que acontece se nós tivermos B, C, B, A, B, B? Então, o que é que vai acontecer com essa palavra? Então, deixo para que você pense e chegue à conclusão. E, por fim, vamos ver um exemplo de uma máquina de Turing não determinística de duas fitas. Então, nós vimos no vídeo anterior o projeto da linguagem W, W reverso W. E para ali nós utilizamos uma máquina com duas fitas. Aqui nós vamos simplificar o projeto da máquina simplesmente por meio do determinismo. Então, veja que nesse cenário do estado 1, nessa transição superior, para o zero lido na primeira fita, nós vamos, leio 0, escrevo 0, vou para a direita. Porém, na fita superior, eu vou substituir o branco por 0. Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui, com essa transição, nós estamos transcrevendo a palavra na fita 1 para a palavra na fita 2. E aqui, no caso, lendo 1, vou para a direita, branco lendo 1, vou para a direita. Ou seja, o 0 que eu leio na fita 1, eu escrevo na fita 2, e o 1 lido na fita 1, escrevo na fita 2. Então, observe que até então está tudo ok, porém, temos um não determinismo, que justamente, ao ler um 0 no estado 1, eu posso fazer a transição lendo 0, escrevo 0, permaneça imóvel. Então, com isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que, nesse cenário, nós vamos justamente fazer o chute. O chute de quê? De que, ao fazer essa transição, nós encerramos o processamento da palavra W. Então, veja que é um não determinismo. E o que vai fazer justamente o estado 2? Nesse estado 2, repare que o cabeçote da fita 1 ele só se move para a direita. Então, se nós estivermos corretos nesse chute para o estado 2, nós vamos estar processando o primeiro símbolo do W reverso. E na fita do cabeçote 2, nós temos justamente a palavra W, porém na última posição. Então, aqui nós vamos casar W, que está na fita 2, com o W reverso, que vai ser lido na fita 1. E observe que, por ser W reverso, a última posição é a primeira que nós vamos processar na fita 1. Enquanto que, na fita 2, nós estamos justamente processando a última posição, pois nós estamos processando a fita 2 da esquerda para a direita. Então, com isso, na fita 1, nós casamos o 0 lido com o 0 lido na fita 2, enquanto na fita 1 nos movemos para a direita, na fita 2 nos movemos para a esquerda. Vai chegar um cenário em que nós vamos encontrar o marcador de fita, e então, com isso, nós vamos justamente poder processar. Então, na fita 1, vamos pensar, nós transpomos o W reverso. Então, com isso, nós estamos agora no primeiro símbolo da palavra W.
E então, na fita 2, nós estamos justamente, como voltamos para a esquerda, estamos no primeiro símbolo também da palavra W, que foi copiada no estado 1. Então, com isso, nós vamos casar. Leio 0 na fita 1, vou ter que ler 0 na fita 2. Leio 1 na fita 1, vou ler 0 na fita 1. Ou leio 1 na fita 1, vou ler 1 na fita 2. Então, com isso, se tudo estiver ok, eu vou chegar no cenário do estado 3, eu vou encontrar branco e com isso eu fico imóvel. Bem, com isso, nós encerramos o nosso estudo sobre as variações. E, apesar de nós não termos discutido as equivalências da máquina não determinística, o professor Newton ele apresenta justamente um algoritmo para simular uma máquina de Turing não determinística e uma máquina de Turing determinística. Em outras palavras, o que nós acabamos de visualizar, de entender, é que uma máquina com cabeçote móvel é equivalente a uma máquina de Turing padrão. A máquina com múltiplas trilhas também é equivalente a uma máquina de Turing padrão. A máquina com fita ilimitada também é equivalente a uma máquina de Turing padrão. A máquina com múltiplas fitas é equivalente à máquina de Turing padrão. E uma máquina não determinística é equivalente a uma máquina de Turing padrão. Isso quer dizer que a fazer essas variações não vão aumentar o poder computacional da máquina de Turing. Em outras palavras, o conjunto de linguagens reconhecido por uma máquina de Turing com não determinismo é o mesmo conjunto reconhecido por uma máquina de Turing padrão. Então, no próximo vídeo, nós vamos estudar a relação de gramáticas e máquina de Turing. Muito obrigado!